Fala meu querido, fala minha querida, professor Cleiton Barbosa, seu servo em matemática, e hoje mais uma vez um videozinho de matemática 2, um vídeo de geometria, só que agora, querido e querida, nós vamos trabalhar na matemática 2 a nossa aulinha número 13. Aí você me pergunta, Cleitão, o que é que a gente vai trabalhar nesse vídeo, nessa aula de número 13? Aí eu peço para que você me acompanhe, show, vem aqui comigo, ó. Nós vamos trabalhar conceitos, algumas características em circunferência e em círculo. Começo dizendo a você, meu querido, o seguinte. Lembre, primeiro, qual é a diferença fundamental entre uma circunferência e um círculo? A circunferência é o conjunto de todos os pontos equidistantes a um ponto fixo chamado de centro. Então, lembre que quando a gente fala em circunferência, a gente está falando só desse arozinho aqui. Já o círculo é o conjunto de todos os pontos com distância a esse centro igual ou menor ao raio. Por exemplo, todos esses pontos estão mais próximos do centro do que qualquer ponto na própria circunferência. É por isso que muitos dizem que o círculo é a circunferência preenchida com todo o seu preenchimento interno. Mas aí você vai dizer, Cleitão, o que é que eu vou trabalhar então de circunferência e círculo nessa aula? Primeiro, de suma importância para a gente adaptar uma linguagem, a gente precisa entender ou precisa recordar todos os elementos de um círculo ou uma circunferência. Por exemplo, o centro é esse pontinho que serve como referência para essa equidistância na circunferência. O raio, querido, você lembra que é qualquer segmento que vá do centro à circunferência, tá? Então, O é raio, OE é raio, OC é raio, OD é raio e OB também é raio. Perfeito? Corda. O que é uma corda, Cleitão? Corda é qualquer segmento que ligue dois pontos da circunferência. Por exemplo, eu tenho o ponto C e o ponto D, e isso é uma corda. Aí vem a pergunta mais comum em circunferência. O diâmetro, que é 2 raios, é uma corda? Sim, querido, sim, querida. O diâmetro é a maior corda que uma circunferência pode ter. Legal. E o diâmetro 2 vezes o raio. E também precisaremos, em muitos casos, trabalhar com arco. Você percebe aí no seu material, na nossa aulinha número 13, destacado em azul, um arco CD. Ah, Cleitão, lembrei até de um princípio meio indígena, arco e flecha. Arco, né? Hoje o arco é bem mais moderno, mas o arco, antigamente, um arco indígena, ele é encurvado, tem uma corda, e aí a gente pode até acrescentar, você pode acrescentar no seu material, isso aqui, o segmento EF seria uma flecha, porque, olha só, a corda, o arco e flecha. Aí você pergunta, Cleitão, o que é flecha? Flecha é esse segmento que vai da corda até o arco. Tranquilo? Então, vamos vendo de forma mais profunda o que é que essa aula vai exigir da gente de circunferência e círculo. Primeira coisa, posições relativas entre reta e circunferência. Moleza, galera, fácil demais. Quais são as posições relativas entre reta e circunferência? Você tem que concordar que ou a minha reta ela é externa, ela é exterior a essa circunferência, sem nenhuma interseção, sem nenhum contato, ou a minha reta é tangente à circunferência. Aí você pergunta, o que faz uma reta ser tangente à circunferência? Tocar essa circunferência, ter como interseção na circunferência apenas um ponto. E a reta secante é aquela que passa pela circunferência tocando em 2 pontos da mesma. Então, posições relativas entre reta e circunferência. Ou minha reta é externa, ou minha reta é secante, ou minha reta é tangente. Cleitão, o que mais de conceitos eu preciso para trabalhar a minha aula de número 13? Vamos lá. Propriedade das tangentes. Essa propriedade aqui inicial, P1 do seu material, ela é de suma importância. Você sempre tem que entender que qualquer segmento tangente, qualquer reta tangente a uma circunferência, sempre é perpendicular ao meu raio. Pessoal, isso ajuda muito em muitas questões. Todo segmento tangente a uma circunferência sempre vai ser perpendicular ao seu raio. Massa? Show! Mais propriedades da tangente? E aqui vem um negócio importante. Quero até investir um pouco mais de tempo com você.
Muitos chamam, pessoal, essa propriedade 2 de um negocinho chamado de teorema do bico. Teorema do bico, Cleitão? Sim, teorema do bico. Por que teorema do bico? Vamos devagarinho. Olha para cá, pessoal. Vamos ler a propriedade. Se de um ponto P, observa, está aqui o meu ponto P, forem conduzidos os segmentos PA e PB, você consegue ver PA e PB, ambos tangentes à circunferência. Acabamos de lembrar. O que é um segmento tangente a uma circunferência é aquele que passa pela circunferência tocando em um ponto. PA toca no ponto A, PB toca no ponto B. Show! Então, ele está dizendo por essa propriedade que o PA tem que ser igual a PB. Mas a pergunta inicial é, por quê? Por que PA é igual a PB? Vamos devagarinho? Olha para cá, Chu. O que seria isso daqui? Isso é o raio. O que seria isso daqui? Isso é o raio. Por isso que no seu material aqui tem um tracinho e aqui tem um tracinho, para demonstrar que esses dois segmentos são iguais. Legal. E como a gente acabou de ver, todo segmento tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio. Se ele é perpendicular ao raio, ângulos de 90 graus aqui, show! Então você percebe que esse triângulo aqui de baixo, esse triângulo e esse triângulo aqui em cima são triângulos retângulos. Perfeito. Já descobri um cateto de cada triângulo, raio e raio. Você percebe, querido e querida, que aqui, não sei se dá para ver legal, acredito que sim, mas aqui vou destacar, tá? Aqui é a hipotenusa do de cima e a hipotenusa do de baixo. Por isso, querido, que tem isso aqui, ó. Esses dois segmentos são iguais. Então, pensa comigo. Para um pouquinho e reflete. Se dois triângulos retângulos têm dois lados iguais, você concorda que o terceiro lado também vai ser igual? Porque aqui tem 3 tracinhos, aqui tem 3 tracinhos. Cleitão, por que tem que ser igual? Porque se eu fizer Pitágoras, Chu, eu tenho o mesmo cateto e tenho a hipotenusa. O outro cateto vai ter que ser igual nos dois triângulos. Por isso que PB é igual a PA. Porque esses dois triângulos são congruentes. Mas vamos lá. Você observa por que chama teorema do bico? Imagina isso aqui como um rosto, isso aqui seria como se fosse um bico. Dá para visualizar como se fosse o bico de um pássaro, né? Colocar até um olhinho aqui para ficar bonitinho para você. Teorema de um bico. Vamos simplificar esse teorema do bico? Se você tiver, partindo de um mesmo ponto, dois segmentos tangentes a uma circunferência, esses dois segmentos obrigatoriamente, meu querido e minha querida, são congruentes, tá? Não esquece, isso é importante e vai nos ajudar em algumas questões. Se eu tiver, partindo de um mesmo ponto exterior à circunferência, dois segmentos tangentes, obrigatoriamente eles serão iguais. Legal, Cleitão? Vamos continuando? Vamos continuar aqui comigo. Uma implicação do teorema do bico. Qual é a implicação do teorema do bico? Vamos lá, a propriedade 3. Se um quadrilátero convexo, você percebe que ABCD é um quadrilátero, tem 4 lados, tá? É circunscrito a uma circunferência. Sempre vou lembrar, qual é a diferença de inscrição para circunscrição? Quando você faz uma inscrição, querido e querida, é porque você quer estar dentro, você quer fazer parte do processo. Então, inscrito dentro, circunscrito fora. Então, quando ele fala quadrilátero circunscrito, o quadrilátero fora, quem fica dentro é a minha circunferência. A soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Isso é propriedade. A soma dos lados opostos, ele está querendo dizer que AD, está vendo aqui o lado AD, mais CB, são dois lados opostos, AD mais CB, é igual a AB mais CD. A soma de dois lados opostos, esse mais esse, é igual à soma dos outros dois. Aí você vai dizer, tudo bem, Cleitão, essa é a propriedade. Mas a pergunta é, por quê? Por que essa soma é igual? Vamos lá. Eu queria que você observasse aqui comigo. Você consegue ver que aqui é um bico, Chu? Ó,
Por isso que aqui tem B e aqui tem B. Você consegue entender que isso aqui é outro bico? Por isso que aqui tem A e aqui tem A. Aqui tem outro bico. Por isso que aqui é C e aqui é C. Acabamos de ver o teorema do bico. Dois segmentos tangentes partindo de um mesmo ponto, eles obrigatoriamente são iguais. Por isso, querido e querida, que se aqui é D, aqui também vai ser o quê? Vai ser D. D e D. Tranquilo? Show! Então, olha só. O que seria o segmento AD? O segmento AD, ele pega o A mais o B. Então, AD é A mais B. Show! O que seria o segmento CB? Está aqui o C e está aqui o B, tá? Ele seria C mais D. Se eu somar esses dois, eu tenho A mais B mais C mais D. Mas vamos para cá. Olha o que é o meu segmento AB. Está aqui o segmento AB. Ele seria A mais C. Olha o que seria o meu segmento CD. O segmento CD seria B mais D. Você entende que se eu somar isso vai ser igual ao que está lá? Porque eu tenho A mais B mais C mais D. Então, pelo teorema do bico, se justifica a propriedade do quadrilátero circunscritível. E qual é a propriedade? Não esquece, a soma dos lados opostos é sempre a mesma. Esse mais esse é igual a esse mais esse. Legal, querido? Vamos ver aqui o que é que tem mais aqui pra gente nessa nossa querida aulinha de número 13. Uma aula muito bacana, uma aula muito importante, uma aula muito especial. Vamos lá. Relações métricas na circunferência. Antes, querido e querida, de conversar um pouco com você sobre relações métricas na circunferência, eu preciso lembrá-lo da importância da semelhança de triângulos. Nós tivemos vídeos anteriores, você teve aulas anteriores no nosso material para trabalhar isso. Então eu já começo recordando a seguinte informação, o seguinte conceito. Se dois triângulos possuem dois ângulos iguais, o terceiro obrigatoriamente tem que ser igual, porque a soma dos ângulos internos dos dois triângulos é 180. Então, Cleitão, o que é que você quer que eu lembre com isso? Que para provar semelhança, basta que dois ângulos sejam iguais. Em dois triângulos, quando dois ângulos são iguais, obrigatoriamente eles já serão semelhantes. Legal. E lembre que semelhança não é congruência. Congruência é igualdade. Semelhança é proporcionalidade. Tá, Cleitão, lembrei, show, estou afiado. Então, por que você está me dizendo isso? Porque para provar essas relações métricas, já tivemos aulas de relações métricas, só que no triângulo retângulo, agora na circunferência. Relações métricas são relações entre as medidas. Então, nós vamos trabalhar o seguinte. Querido e querida, olha para o ângulozinho B. Por que esse ângulo B tem dois traços? Porque ele é um ângulo inscrito, tá? Aulinha 5 do nosso material, e ele está iluminando, como se fosse uma lanterna, o meu arco AC. Percebe? Inscrito, iluminando o meu arco AC. Por que esse D tem também dois tracinhos, indicando que esses dois ângulos são iguais? Porque o ângulo D, ele também ilumina o meu arco AC. Dois ângulos inscritos iluminando o mesmo arco, eles têm que ser iguais. De forma análoga, querido e querida, você já entende por que aqui só tem um tracinho e aqui só um tracinho. Então, por que esses dois são iguais? Perceba, o ângulo A e o ângulo C são ângulos inscritos iluminando o mesmo arco BD. Show! Então eu peço para que você olhe agora, meu querido e minha querida, esses dois triângulos. Tenho certeza que você consegue visualizar o triângulo PDA aqui embaixo e o triângulo PBC aqui em cima. Esses dois triângulos são o quê? Semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque já possuem dois lados iguais. Mas mesmo assim nós vamos fazer. Você entende que se eu pintar esse ângulozinho aqui em cima, querido e querida, de preto, esse ângulo também vai ser preto porque eles são opostos pelo vértice. Massa, Cleitão. Dois triângulos que têm ângulos iguais não garante congruência, mas garante semelhança. Então os lados são proporcionais. Se são proporcionais, proporção é uma igualdade entre duas razões.
Perfeito, Cleitão. Então eu vou pegar aqui no triângulozinho de cima. Eu posso dizer que PB está para PC. Perfeito. No de cima, PB está para PC. Assim como, lembre o grande cuidado que você tem que ter em semelhança. Eu tenho que trabalhar com lados correspondentes. Como assim correspondentes? Aqui em cima tem PB. PB no triângulo de cima é o que pega os ângulos o quê? Preto e o de 2 tracinhos. Então, quando eu for montar a minha razão no outro lado, quem fica em cima? Quem no outro triângulo também pega o preto e o de 2 tracinhos. Quem é que pega o preto e o de 2 tracinhos lá embaixo? PD. Perfeito, show. E aqui embaixo eu peguei o PC. PC é o lado que toca os ângulos preto e o que só tem um tracinho. O correspondente a ele no triângulo de baixo, preto e um tracinho, seria quem? PA. Olha que legal, que bacana. Então, se eu pego o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu justifico a minha relação entre as cordas PA vezes PB, tá? PA vezes PB é igual a PC vezes PD. A justificativa da relação métrica entre as cordas é justamente essa. Semelhança de triângulos. Tranquilo, querida? Tranquilo, querido? Então vamos lá. Vamos pegar mais alguma relação? Fizemos relações entre as cordas. Só apagar aqui para a gente visualizar bacana no nosso próximo slide. Vamos pegar outra relação? E aí para essa eu venho para cá. Vem aqui comigo, ó. Querido. Secante e secante. Você percebe a primeira relação eu fiz entre duas cordas na circunferência. Show! Agora entre dois segmentos secantes. Primeiro, lembrar que um segmento secante é aquele, querido, que toca 2 pontos da minha circunferência. Show! Mas observe essa característica. Essas duas secantes partem de um mesmo ponto P. Legal, Cleitão. Então a propriedade das secantes é quando as duas secantes partem de um mesmo ponto. Perfeito, massa. Cleitão, mas e aí? Vamos devagarinho? É bom que a gente está fazendo uma revisão de outros assuntos também. Voltando aqui, querido, você está vendo esse ângulozinho aí que tem um traço? Por que esse ângulo aqui é igual? Você já consegue me responder aí do outro lado da tela. Porque são 2 ângulos inscritos iluminando o mesmo arco. Show? Legal. Ó, esse ângulo aqui tem 2 traços. Bacana. Mas observa 2 triângulos. Vamos juntos nos 2 triângulos. Você percebe o triângulo PBC? O triângulo PBC, ele tem já um ângulo com 2 traços e um com um traço. Observa agora outro triângulo. O triângulo PDA. O triângulo PDA, esse aqui que fica em cima, também tem um traço e 2 traços. O que é que esses 2 triângulos são? Esses 2 triângulos são semelhantes, porque se tem 2 ângulos iguais, o terceiro também será. E se são semelhantes, nós podemos ou devemos aplicar o quê? Proporcionalidade. Cleitão, estou começando a entender. Essa propriedade aqui foi obtida através da semelhança. Isso, mas vamos fazer juntos? Proporção, tá, querido? Observa aqui comigo essa proporção. Vamos pegar nesse triângulo PBC. Eu vou fazer o seguinte, ó. PB está para PC, do mesmo jeito que eu fiz anterior, ó. PB está para PC, assim como chegou a parte da semelhança que você tem que tomar cuidado. Os lados correspondentes no outro triângulo é que são proporcionais. Então, quando eu olho o PB, nesse triângulo aqui, o que seria o PB? PB é o lado que toca o ângulo com 2 tracinhos e o ângulo que está sem nada. Quando eu for para o meu outro triângulo, quem é que pega o ângulo que tem 2 tracinhos e o ângulo sem nada? PD. Então eu vou colocar aqui, ó, PD. E aí vamos ver o PC no triângulo de baixo. PC no triângulo de baixo é esse aqui, ó. PC, tá? Você consegue ver aí legal, né, Chu? Então vamos lá. PC, ele pega um tracinho e 2 tracinhos. Já nesse triângulo aí, querido e querida, quem é que pega um tracinho e 2 tracinhos? PA.
Show! Então vamos lá. Eu posso dizer que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Mas aí eu paro, peço para que você olhe para mim e reflita. O objetivo é que você fique decorando essas letrinhas, esses segmentos? Não, eu tenho que entender a essência. Perfeito? Voltando um pouquinho para você entender a essência no outro. Você concorda que quando duas cordas se interceptam, esse ponto de interseção divide cada corda em duas partes? Ó, PA, PB, PC e PD. Então, na relação entre as cordas, eu preciso entender que o produto dos segmentos na mesma corda é igual ao produto dos segmentos na outra corda. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Simplificando, olhando para cá, botou uma corda, botou outra corda, se interceptaram. Você concorda que esse ponto divide cada corda em duas partes? Então, esse vezes esse, multiplica na mesma corda, é igual a esse vezes esse. O mesmo produto na outra corda. Tranquilo? Aí você vai dizer, que legal, Cleitão, mas o que seria isso nas secantes? Não sei se vai lhe ajudar, mas se ajudar, anota. Pega o material de escrita aí onde tu tá e anota o seguinte. O que seria PA? PA é a secante inteira. O que seria o PB? PB é a parte da mesma secante que fica fora da circunferência. Show? Começa a pegar a essência. O que seria PC? PC é toda a secante. E o que seria PD? É a parte da secante de baixo que fica fora. É por isso que eu costumo dizer, eu costumo ler isso aqui, ó. Relação entre as secantes. A parte inteira da secante vezes o que está fora, anota isso. Tudo vezes o que está fora é igual a tudo na outra secante vezes o que está fora. Que aí fica fácil você lembrar. A secante inteira vezes o que está fora é igual a secante inteira vezes o que está fora. Tranquilo? Não esquece da dica. Cleitão, tem mais relações entre as relações métricas na circunferência? Eu digo sim, querido. Sim, querido. E qual seria? Essa daqui. Vamos pegar aqui rapidinho comigo. Olha para cá, tá? Tem uma tangente e a secante. Então a gente já viu relação entre as cordas, relação entre as secantes, agora é uma tangente com uma secante. Show! Que bacana! Então vamos destacar os ângulos, porque você já percebeu, eu sinto que você aí do outro lado já entendeu a essência. Essas relações todas são descobertas através de quê? Semelhança. E para provar a semelhança de triângulo, basta que dois ângulos sejam iguais. Então eu peço para que você olhe atentamente para esse ângulo. E aí você percebe que aqui tem um ângulo com um tracinho e aqui tem um ângulo com um tracinho também. Show! Por que esses ângulos são iguais? Você percebe o vértice na circunferência iluminando o arco CB. Você percebe o vértice na circunferência também iluminando o arco CB. Então eu tenho dois triângulos semelhantes. Cleitão, me diz quais são os dois triângulos semelhantes? Vou escrever para você. O triângulo PCB, ele é semelhante ao triângulo P, triângulo PAC. Vamos olhar lá? PCB, perceba o PCB. PCB, dois traços, um traço e sem nada. O PAC, dois traços, um traço e eu preciso visualizar esse ângulo completo, esse ângulo inteiro como sendo igual a esse. Show? Então vamos lá. Mais uma vez, pessoal, se são semelhantes, nós vamos usar o que, galera? Nós vamos usar a proporcionalidade. E proporção não esquece. Proporção sempre vai ser uma igualdade entre duas razões. Então vamos lá. Querido, pegando aqui vou fazer o contrário. Vou pegar no PAC. Eu posso dizer PA está para PC. Opa, eu peguei no triângulo PAC, no grandão, PA está para PC. Perfeito? Vamos lá. O que seria o correspondente nesse triangulinho aqui? PA no grandão é o segmento que pega o de dois tracinhos e o de um tracinho. Show? Nesse triângulo aqui, qual é o segmento, querido, que pega dois tracinhos e um tracinho? PC. Então, PC naquele outro triângulo é o correspondente de PA. E vamos lá. PC no grandão. No grandão, PC, tá? PC
É o segmento, é o lado que pega dois tracinhos no grandão, por isso que eu estou tirando esse ângulo aqui, porque eu preciso que você visualize, ó, no grandão, dois traços, um traço e nada. PC pega dois traços e nada. O que seria nesse triângulo aqui, o que pega os dois traços e o nenhum traço? PB. Por isso, querido, que por semelhança, PC vezes PC é PC ao quadrado. Isso vai ser igual a PA vezes PB. Então, legal, Cleitão, você poderia ter dito só essas fórmulas para a gente, mas semelhança é um assunto tão importante, tão pontual, que você preferiu investir tempo desse nosso vídeo para que a gente pudesse justificar o porquê dessas fórmulas, lembrando de semelhança. Bacana! Mas, Cleitão, eu acho muito legal a dica que você deu das cordas e das secantes. Qual seria a dica da tangente com a secante? Vamos ler isso de uma forma diferente, querido. A propriedade é a tangente ao quadrado, porque perceba, PC é minha tangente. A tangente ao quadrado, aí aqui na secante, sempre que for secante, o que é PA? PA é a secante inteira. O que seria PB? PB é a parte que está fora. Tangente ao quadrado é todo vezes o que está fora. Tranquilo, querida? Tranquilo, querido? Então vamos lá, galera. Cleitão, bacana. Estou conseguindo acompanhar nossa aulinha. Então, para que isso fique muito legal, nós vamos resolver agora algumas questõezinhas rapidinho sobre esse conceito, para que você se sinta ainda um pouco mais seguro nessa nossa aulinha número 13. Legal? Vem comigo. E é lógico que a primeira questão que eu iria escolher para a gente resolver dessa nossa aulinha número 13 seria a questão de sala 1 do teu próprio material, tá? Questão de sala 1 foi inclusive do Enem, então observa aí comigo. Vamos ler juntos? Ela diz assim, ó: o atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura a seguir ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. Essa largura que ele fala, querido, é da pista, tá? É como se essa largura aqui, ó, esse espaço em vermelho fosse 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para o lado externo. Então as raias são numeradas nesse sentido, tá? De dentro para fora. Show! E são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Entendi. Porque nessa partezinha aqui, querido, ó, de cima, e nessa partezinha aqui de baixo, você concorda que as raias elas vêm paralelamente, mas quando chega nessa região, as raias elas formam arcos de circunferência. Que legal. Os dois semicírculos da pista são iguais, então considere isso um semicírculo e isso aqui um semicírculo. Show! Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, então vamos pegar essa região vermelha, todos os atletas na região vermelha, dando uma volta completa. Show! Em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Queridos, pense comigo. Se parte do mesmo ponto, eles vêm daqui para cá percorrendo a mesma distância. Mas quando chega no arco, você entende que aqui eu tenho o comprimento da circunferência. Você já viu em aulas anteriores que o comprimento da circunferência sempre é igual a quem? 2πr. O que é que isso quer dizer? O comprimento é diretamente proporcional ao raio. Se o comprimento é diretamente proporcional ao raio, quanto maior o raio, maior é o comprimento, maior é o percurso que eu irei fazer. Como as raias são de dentro para fora, você entende que esse comprimento é menor do que o comprimento que está lá fora? Então isso implica dizer o quê? Que quem estiver mais próximo dessa circunferência vai andar um percurso menor. Como as raias são enumeradas de dentro para fora, então eu tenho nesse sentido 1, 2, 3. Quem vai ser o atleta beneficiado? O atleta de número 1. Por quê? Porque ele vai percorrer uma distância menor, porque o comprimento de sua circunferência é menor do que o comprimento de qualquer outro atleta que se afaste desse centro, porque vai fazer com que o seu raio seja o quê? Maior. Resposta dessa questão é o nosso item A. E até uma curiosidade, é por isso que você vê nas pistas de atletismo que quando se vai correr determinadas distâncias, 100 metros rasos,
Então todo mundo alinhado, porque daqui para cá dá para se cumprir a prova dos 100 metros rasos de forma paralela. Mas quando eu tenho 800 metros, quando eu tenho provas com distâncias maiores, você percebe que eles largam meio que separadamente, para que haja uma compensação da distância que cada um vai percorrer. Legal? Questão muito bacana, muito bem elaborada pelo nosso Enem, nosso Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos fazer mais uma questãozinha? E a próxima questão que a gente vai fazer, logicamente, vai ser a questão número 2, para a gente seguir na sequência, tá? E aí ela diz assim: com um fio de arame, deseja-se cercar 2 jardins. Legal. Um circular de raio 3, um jardim circular de raio 3, e outro triangular, cujo perímetro é igual ao comprimento da circunferência do primeiro. Ó, pessoal, mas se é cercar, então você concorda que eu vou ter que cercar o comprimento da circunferência e vou ter que cercar o perímetro. E o que é que ele diz? O perímetro é igual ao comprimento. Legal. Considerando π igual a 3,14, legal, e arredondando para inteiros, não esqueça disso. Nós vamos arredondar, isso deve dar um número decimal, nós vamos arredondar para um valor inteiro. A quantidade de arame necessária para cercar totalmente esses 2 jardins em metros é igual a quanto? Vem comigo, vamos para cá. Jardim circular, e aí vamos lá, pessoal. Ele diz que o raio desse jardim é 3, mandou fazer o π igual a 3,14. Bacana, Cleitão. Qual seria o comprimento? Porque se eu vou cercar, nós vamos cercar todo esse comprimento. E o comprimento da circunferência sempre é o quê? Isso. O comprimento é 2πr. Então, qual seria esse comprimento? O que eu precisaria de arame? 2 vezes. O π é 3,14. E o raio igual a quanto? O raio igual a 3. Então, o comprimento seria 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3,14. Show! 6 vezes 3, 18. 6 vezes 10, 60. Com mais 24, 18,84. Seria o que eu precisaria para cercar o primeiro jardim. O segundo jardim, pessoal, é em formato triangular, mas ele diz que o perímetro ele vai ser igual a quem? O comprimento do jardim anterior. Então, o perímetro vai ser 2πr também. Então, você entende que esse perímetro aqui também vai ser 18,84. Então, queridos, para cercar os 2 jardins, o que é que nós precisaríamos? Ó, vamos para cá. Ele não pediu, pessoal, para a gente arredondar para valores inteiros? Então, isso aqui é aproximadamente 19. Aqui também é aproximadamente 19. Para cercar os 2, eu precisaria aproximadamente de 38 metros. Por isso que a resposta dessa nossa questão é o item D, de Deus abençoe sua vida. Eu espero que você faça um excelente proveito desse vídeo e espero você no nosso próximo vídeo. Faça essas questões, detone e não esqueça, qualquer coisa, qualquer questionamento, Cleiton Barbosa, sempre à sua disposição. Um beijo, pessoal. Até a próxima.